Vamos ler teologia bíblica comigo? O que o Evangelho de Mateus quer dizer? O que Jesus Cristo ensinou no Evangelho de Mateus? O que o evangelista ensinou para a igreja primitiva e transmitiu para os servos de Cristo, para a igreja? Você quer compreender as doutrinas do Evangelho de Mateus, os ensinamentos do livro de Mateus na Bíblia Sagrada? Então fica comigo, não passa esse vídeo não. Vamos ver tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Teologia comigo, olha só, dando continuidade à nossa série Teologia Bíblica do Novo Testamento de Roy Bezuki, no Evangelho de Mateus, o que Mateus fala sobre Deus? Sim, o Deus Pai do Antigo Testamento. O que ele fala no Novo Testamento, no Evangelho que ele escreve sobre Deus? Fica comigo se ainda não é inscrito, se inscreve aí, se ainda não segue a gente, segue a gente. Aproveita para deixar aquele like aí, para dar aquela curtida, compartilhar, comentar esse conteúdo, assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e impulsiona para mais e mais pessoas, e assim o nosso canal, o nosso perfil é abençoado. O que Mateus fala sobre Deus? Redobre a sua atenção e fica comigo nesse vídeo. Ao mesmo tempo em que a vida e o ministério de Jesus são o foco do Evangelho de Mateus, ele também deixa claro que o que Jesus disse e fez, como também os eventos que conspiraram para levá-lo à cruz, faz parte do plano e propósito de Deus. O principal sentido de salientar esse ponto é a frequente ligação de eventos da vida de Jesus com passagens do Antigo Testamento. Todos os escritores dos evangelhos, em um grau ou outro, eles retratam a vida e o ministério de Jesus como o cumprimento da profecia e da expectativa do Antigo Testamento. Mas Mateus é particularmente característico em relação a isso. Seu evangelho caracteriza-se por uma série de citações do Antigo Testamento traduzidas com o uso do verbo cumprir na voz passiva, que vem da palavra grega plerotenai, palavra grega, a qual ele usa na voz passiva. A primeira ocorrência no Evangelho de Mateus, ela ilustra a natureza dessas introduções, que é a seguinte: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Mateus 1, verso 22. A essa introdução segue-se uma citação de Isaías 7, verso 14. Diz-se que o evento ou circunstância acontece de acordo com o plano e propósito de Deus. Diversas dessas citações são ligadas às circunstâncias do nascimento de Jesus, da subsequente fuga da família para o Egito e do retorno para que a família se estabelecesse em Nazaré. Esses eventos, do ponto de vista do ser humano, parecem uma estranha variação ao auspicioso início, geralmente associado a um rei divino em especial. Mesmo em seus primeiros dias, o filho amado e a sua família tiveram de fugir da perseguição em Israel. Eles retornaram apenas para fixar residência nas regiões remotas da Galileia, longe do centro de influência política e religiosa de Jerusalém, em que se esperava que um rei davídico residisse. No entanto, Mateus, com esse recurso de citações do Antigo Testamento, mostra que nessas exigências aparentemente espontâneas pode-se observar a mão determinada de Deus cumprindo seu plano na vida de Jesus. Mateus, na sua apresentação da genealogia de Jesus, também ilustra que o propósito de Deus é alcançado apesar das circunstâncias adversas e do comportamento deplorável de algumas dessas pessoas que aparecem na genealogia. Mateus, no primeiro versículo de seu evangelho, diz que Jesus é descendente de Davi e de Abraão. A seguir, nós vamos explorar isso. Exploraremos a relevância dessas designações para o retrato que Mateus apresenta de Jesus. Por ora, é suficiente dizer que a linhagem abraâmica e davídica de Jesus envolve muitas guinadas e voltas penosas que, todavia, não impedem a realização do plano divino. É como se Deus fizesse um zigue-zague, mas não deixasse de retornar em retidão ao seu plano. Ele concluiu mesmo que algumas dessas pessoas da genealogia, vou dizer nas minhas palavras, pisassem na bola.
A menção das 4 mulheres na genealogia de Mateus, no capítulo 1, do versículo 1 e 17, é uma ilustração disso. Não se pode determinar com certeza por que Mateus, ao contrário da prática usual de citar apenas os homens, escolhe mencionar essas mulheres. Contudo, é digno de nota que Tamar, no versículo 3, Raabe, no versículo 5, Ruth, no versículo 5, e Betseba, no versículo 6, mencionada apenas como mulher de Urias, eram gentias, e no caso de Tamar, Raabe e Betseba, o nome de cada uma delas está ligada a casos de imoralidade. Elas servem para lembrar o leitor de que Deus demonstrou misericórdia com gentios indignos no passado e também que o plano de Deus não pode ser frustrado pelas falhas humanas. A linhagem do Messias é marcada por alguns personagens questionáveis, os tipos que um genealogista seletivo poderia ficar inclinado a não mencionar, diferente de Mateus, que fez questão de mencionar. Esses personagens, embora não sejam modelo de comportamento, conforme veremos, Mateus estabelece os mais altos padrões éticos. São um lembrete de que, com frequência, a graça de Deus estende-se às pessoas mais improváveis, as quais, por sua vez, servem para desenvolver o propósito dele no mundo. Esse tema de que o plano de Deus avança por meio das pessoas mais improváveis em face de circunstâncias inescrutáveis aparece repetidas vezes no Evangelho de Mateus. Um texto clássico em relação a esse tema é a oração de Jesus de ação de graças e de louvor a Deus. Ele diz o seguinte: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. Se confirma em Lucas 10, verso 21. Essa declaração está ligada ao tema da sessão precedente, a missão dos discípulos, que se inicia em Mateus 9, verso 35. Ela é um lembrete de que a resposta adequada à pregação deles está inseparavelmente relacionada à obra de Deus, de tornar o coração e a mente receptivos à mensagem que os discípulos de Jesus proclamam, e também de lembrar que essa graça se estende com mais frequência àqueles que são menos considerados pela sociedade em geral. Glória a Deus. Os próprios discípulos são um caso em pauta. Eles, um grupo heterogêneo de personagens diversos, parecem candidatos improváveis ao papel de representar Jesus e desenvolver o ministério dele. Contudo, foi exatamente esses que Deus concedeu revelações a respeito de quem é Jesus. Isso é revelado com clareza no relato de Mateus sobre a confissão de Pedro. Este, em resposta à pergunta, diz o seguinte: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Jesus pergunta. Ele declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No capítulo 16, do versículo 13 e o versículo 16. Todavia, a resposta de Jesus deixa claro que Pedro não chegou a esse fato por sua inteligência ou habilidade intelectual, por mais que ele pudesse ter essas duas coisas em boa qualidade. Como você pode ver no versículo 17. Pedro era um dos pequeninos mencionado por Jesus na passagem do capítulo 11, verso 25, para quem Deus revelou essa verdade. Observe o registro próprio de Mateus das palavras de Jesus para Pedro nessa ocasião, que é a seguinte: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. No capítulo 16, verso 17. É Deus quem revela. As passagens no capítulo 11 e versículo 25 e o capítulo 16, verso 17 usam o mesmo verbo, que é a palavra grega apokalupto, conforme lhe apraz, que é da onde aparece também a palavra apocalipse em português. Essa verdade, conforme lhe apraz, no capítulo 11, verso 26, essa verdade às pessoas. É Deus que revela essas verdades às pessoas conforme lhe apraz. Você pode ver isso confirmando no capítulo 11, verso 26. Jesus, em sua resposta à pergunta dos discípulos a respeito do uso que faz de parábolas, no capítulo 13, verso 10, é a seguinte: por que ele falas por parábolas?
também expressa essa mesma visão da obra divina de Deus de revelar a verdade para alguns, mas não para outros. Ele responde aos discípulos: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino do céu, mas a eles não lhes é dado, no versículo 11. Às vezes, nesse tipo de declaração, chama-se o uso da voz passiva, é dado conhecer, de passivo divino. Dessa forma, os escritores e oradores judeus podiam se referir a um ato de Deus sem mencionar explicitamente o nome dele. E essa forma de falar era considerada reverente no tempo de Mateus. Mas entendia-se que executava a ação do verbo. Mais uma vez, o ponto é que o ato de revelação por meio da qual as pessoas entendem e acreditam na mensagem proclamada por Jesus é algo feito por Deus. Embora essas declarações possam confundir aqueles que se acham donos do seu destino, é improvável que Mateus as registre apenas para esse propósito. Antes, essas afirmações a respeito da soberania de Deus, particularmente ligadas à resposta positiva à mensagem de Jesus e a respeito dele, serve para acalmar as inquietações que os discípulos pudessem ter em relação à adequação e eficácia deles para a responsabilidade confiada a eles. A recepção adequada à mensagem que eles proclamam é, em última instância, um feito, melhor dizendo, de Deus, não deles em si. Eles têm um ministério a exercer e devem exercê-lo de uma forma que agrade a Deus. No entanto, o resultado do ministério não é responsabilidade deles. Esse é um conceito libertador, não só para aqueles acossados por dúvidas em relação a si mesmo, momentos que, compreensivelmente, à medida dos indivíduos chamados a executar a obra de Jesus enfrentam, mas também para aqueles embriagados pela autoconfiança. Pedro, assim como outros, também passou por esses momentos e que tentam, por meio do charme ou da prática manipuladora, exagerar o efeito do evangelho entre seus ouvintes. Para uma minoria assediada, o que em geral a igreja do século I o era, a garantia da soberania de Deus é uma palavra de encorajamento. Sem dúvida, esse tipo de pensamento poderia levar à passividade ou produzir uma mentalidade escapista. No entanto, a apresentação de Mateus percorre um longo caminho a fim de impedir essa eventualidade. Mateus, de modo característico, não hesita em registrar o fato de que João Batista e Jesus cumpriram a vontade de Deus e que, ao fazer isso, seguiram o caminho que os levou ao martírio. Desculpe. Nisso vemos a mão de Deus até mesmo no início do ministério público de Jesus. Logo após o batismo de Jesus, ainda com as palavras de Deus: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo", no capítulo 3, verso 17, ecoando nos ouvidos dos leitores, Mateus registra a tentação de Jesus, introduzindo-a com estas palavras: "Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo", no capítulo 4, verso 1. Cada um dos escritores sinóticos, para quem não sabe o que é sinótico, são os primeiros evangelhos, os primeiros 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. João não faz parte. Então a gente fala o seguinte: cada um dos escritores sinóticos registra a tentação de uma maneira bastante distinta, peculiar ao escritor, mas os leitores de Mateus não podem deixar escapar o fato de que a mão de Deus está presente nessa experiência da tentação de Jesus. Ele é conduzido, que é na voz passiva, pelo Espírito, o agente de Deus, a fim de ser tentado. Outro verbo na voz passiva, dessa vez um infinitivo que transmite propósito, pelo diabo, que é o agente da tentação. Em vista das citações subsequentes de Deuteronômio por parte de Jesus no capítulo 4, verso 7 e 10, o leitor poderia achar que a experiência de Israel no deserto é a contraparte do Antigo Testamento para essa provação de Jesus, como se confirma em Deuteronômio 8, verso 2. No entanto, deve-se desculpar o leitor
se a história de Jó também vier à mente. Embora seja possível ver claramente que o que aconteceu a Jó era do conhecimento de Deus naquele relato, Satanás pelo menos vai até ele para pedir permissão para o que se seguiu. No caso de Jesus, ele é levado a essa tentação pelo Espírito. O pedido final da oração do modelo do Pai Nosso diz o seguinte: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Em Mateus 6, verso 13, assume um sentido especial quando visto à luz da experiência de Jesus no deserto. Tiago afirma com acerto que Deus mesmo não tenta ninguém, em Tiago 1, do versículo 13. Mas Mateus não deixa dúvida de que às vezes ele permite que seus filhos sejam tentados. Não que ele o mesmo faça, mas quando estão debaixo de um propósito, existe uma permissão de Deus. Da mesma forma, Mateus deixa claro que as provações podem levar ao martírio, como aconteceu com Jesus e João Batista. Mateus, na responsabilidade missionária transmitida aos discípulos por Jesus, ele inclui esta palavra de advertência. Ele diz o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil? Nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Fala isso no capítulo 10, do versículo 28 e 29 de Mateus. Se alguém inventasse a categoria de ditos assustadores para as afirmações bíblicas, essa certamente seria uma candidata. Contudo, ela também fornece uma palavra de garantia em relação ao cumprimento do plano de Deus para o seu povo no mundo. A experiência de oposição, de perseguição e até mesmo de martírio não é uma indicação de que Deus se separou do seu povo ou virou as costas para ele. Essas são experiências que acontecem, como aconteceram com João e Jesus e aos seus servos mais seletos de Deus. O pardal não cai sem a vontade de Deus, todavia o pardal cai. Essa é a visão de Mateus da vontade do Pai. Isso, sem dúvida, não é tudo o que Mateus escreve sobre a forma como Deus realiza seu plano para este mundo, por intermédio de seus servos da igreja. Contudo, esse é um lembrete de que este Deus, conforme descrito com frequência por Mateus, realiza seus propósitos de forma inesperadas e muitas vezes desafiadoras de acordo com o ponto de vista do homem. Entretanto, ao fazer isso, não é um Deus afastado do seu povo nem indiferente à situação dele. O Senhor está profundamente preocupado com o bem-estar do seu povo, consciente das suas necessidades e desejoso de cuidar de cada um, e isso a gente não tem dúvida. Várias passagens do Sermão do Monte apresentam esse ponto. Na sentença introdutória do Pai Nosso, os discípulos eles recebem a garantia da preocupação real de Deus para com eles. Ele diz o seguinte: vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Capítulo 6, verso 8. Poucos versículos adiante reafirma essa garantia quando os discípulos são informados que não precisam se preocupar com o alimento e a vestimenta, pois o Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, no versículo 32, e que todas estas coisas lhes serão acrescentadas, no versículo 33. Da mesma forma, descreve-se Deus como o doador de boas coisas para os que lhe pedirem isso. No capítulo 7, verso 11, se confirma isso. Essas boas coisas não incluem apenas as necessidades da vida física, mas também as bênçãos espirituais associadas ao Evangelho, como se confirma o uso da mesma palavra ágata, que é boas, em Romanos 10, verso 15, Isaías 52, verso 7 e Hebreus 10, verso 1. O cuidado de Deus em relação a todos os membros da comunidade de discípulo também vem à tona na parábola da ovelha perdida, em Mateus 18, verso 12 ao 14, registrada em um capítulo que contém várias instruções a respeito da manutenção do relacionamento correto com os seguidores de Cristo. O versículo que introduz essa parábola enfatiza como aquele que, por muitos motivos, são pouco estimados pelos outros membros da comunidade, entretanto, são importantes para Deus. Na verdade, o versículo é uma advertência
que diz o seguinte. Desculpe aí as minhas tosse, meus concertos. Olha só, na verdade, o versículo é uma advertência que diz o seguinte: vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Mateus capítulo 18, verso 10. Embora às vezes estenda-se, ou melhor dizendo, entenda-se que esse versículo diz que todos os cristãos têm um anjo de guarda designado para cuidar deles, é provável que essa seja uma interpretação extremada da declaração. O que se afirma é que os anjos da mais alta ordem, os mais próximos de Deus, ministram para o pouco estimados, que vem da palavra grega katarphorneu, que quer dizer desprezar ou tratar com desprezo, pela sociedade humana. Esse é um lembrete de que Deus valoriza as diferenças da humanidade, e também que a avaliação que alguém faz da importância dos outros pode ser distinta da avaliação de Deus, e portanto talvez os critérios de avaliação precisem ser revistos. A parábola da ovelha perdida, no capítulo 18, do versículo 12 e 14, é uma ilustração disso. Jesus foca um membro da comunidade que se desviou. A palavra descrita do grego é planao, que quer dizer levado a desviar ou desencaminhar, por conseguinte, enganar ou corromper. Talvez a resposta de alguns seja: bons ventos o levam, ou estamos contentes que ele se foi. Contudo, por mais que alguns sejam propensos a tratar esse desviado com desprezo, as palavras de Jesus aqui são um lembrete contundente de que a pessoa fraca e desviada é importante para Deus. Deve-se procurar essa pessoa com solicitude e, se possível, salvá-la do erro de seu caminho. Não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Está no capítulo 18, verso 14. Essa afirmação da preocupação de Deus com o perdido não se restringe àqueles que se consideram discípulos. Mateus também registra as palavras de Jesus sobre o cuidado de Deus com o mundo, geralmente como fundamento para exortar os discípulos a demonstrar amor por todas as pessoas, até mesmo seus adversários, que ele diz o seguinte: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está no céu, porque ele faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, no capítulo 5, do versículo 44 ao 45 de Mateus. O ponto está bem claro: Deus concede bênção natural de forma abrangente e incondicional. Os discípulos, da mesma forma, devem amar os outros, fazer o melhor para eles e orar para que os inimigos se tornem aliados. No entanto, parece haver uma dissonância nessa comparação por causa da discrepância entre o natural e o espiritual. Podemos ver e sentir o sol e a chuva. A oração, com certeza, é menos tangível. Dar pão ao inimigo parece uma comparação mais apropriada, mas a ilustração, um tanto enigmática, é comum no estilo de ensino de Jesus. Esse estilo provoca o pensamento e não dá espaço para a complacência. E o Antigo Testamento, como muitas vezes é o caso, fornece um ponto de conexão que serve para elucidar e revelar a simetria da comparação. No Antigo Testamento, a ordem de Deus para que haja sol e chuva não é retratada apenas em termos de uma bênção natural. Antes, os elementos da natureza também testemunham por Deus. Os céus manifestam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Salmo 19, verso 1, 3 e 4. Da mesma forma, o relato do protesto de Paulo contra a lisonja dirigida a Barnabé e a ele comprova o testemunho da natureza. Não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, como está em Atos 14, verso 17. Os elementos naturais são uma declaração de Deus para toda a humanidade a respeito de si mesmo. De forma semelhante, os discípulos, em sua resposta ao mandamento de amar todas as pessoas, devem testemunhar por Deus e manifestar por meio de suas obras a bondade do Senhor. Assim, a comparação completa-se no objetivo do empreendimento missionário de trazer todas as pessoas ao ponto em que também podem glorificar a Deus e orar com o propósito e súplica inicial do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, como está no capítulo 6 do versículo 9. Mas isso é antecipar outro aspecto da teologia de Mateus. Todavia, antes de considerarmos esse aspecto, devemos dar atenção à principal figura do Evangelho de Mateus. E nós vamos ver essa figura, que é Cristo. Vamos ver no próximo vídeo o que Mateus fala sobre o Cristo, sobre o Filho de Deus, mas como o Cristo. Vamos ver também com o Filho de Deus em outro vídeo. Então, se está gostando desse conteúdo, já deixa aquele like aí, compartilha, comenta, se inscreve. Não esquece de se inscrever e de seguir a gente aí. Deixa o teu like, comenta, compartilha, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe ricamente a tua vida, te dê muito conhecimento, te ilumine com muita graça. E lembre-se, firme-se com Deus, com Jesus, Ele está voltando, que o teu nome esteja no livro da vida. Não se esqueça de pedir perdão pelos teus pecados, não se esqueça de se arrepender pela tua fragilidade, pelos teus erros, pelos teus vacilos, porque se isso não acontecer, tu pode ser pego de surpresa a qualquer hora. Jesus está voltando. Fique firme com Deus, volte-se para o Senhor, viva o caminho estreito, viva a porta estreita. Jesus te ama e tem plano para a tua vida.